O governo, ele primeiro, ele vai ter que sair do caminho. Porque assim, a mulherada não está mais tendo filho, então elas não estão criando mais escravo para o governo, a previdência não vai ser mais sustentável, tu não vai ter uma população crescente e mais dinheiro público, porque os homens também eles vão começar a trabalhar menos, não se casar, não ter filho. Então assim, o governo não vai mais estar tão interessado em ficar financiando o feminismo, ele vai buscar outra parte da população para usar como massa de manobra, talvez os imigrantes, né, outras minorias e tudo mais. Não vai ter aquele dinheiro para financiar o feminismo também, porque os homens, eles vão, a partir do momento que não tem mulher, não tem filho, ele pode ter um estilo de vida mais minimalista, se aposentar mais cedo e tudo mais. E daí a questão no final das contas é que assim, a gente vai precisar de uma ou duas gerações assim, a mulherada da geração Y vai ter que encalhar, ficar velha e ficar à mostra para a sociedade inteira, como um monte de mulher instável que não se casou, não teve filho, e servir de exemplo para a geração mais nova. E daí, quem sabe, a próxima geração, acho que essa Z também não tem conserto, talvez a outra geração de mulheres e de homens que vier depois, talvez sem feminismo, sem governo no meio, o negócio se conserte. Mas aí, na minha opinião, tem uma outra questão, assim, que aqui na Menosphere, na comunidade MGTOW, a gente tem alguns papéis a executar. O primeiro, assim, é um papel de apoio mútuo, apoio emocional, apoio social, porque, querendo ou não, a gente não pode falar abertamente na nossa vida profissional, acadêmica, as coisas nas quais a gente acredita. E é muito difícil tu conhecer um outro cara MGTOW pessoalmente na tua vida. Então a gente tem primeiro esse papel de apoio mútuo aqui na comunidade. Tu tem vários amigos MGTOW online. O outro papel que a gente tem que fazer, que é um papel importante, que está relacionado a esse momento mais para frente, em que não tiver mais feminismo sendo financiado pelo governo, o governo talvez saia do relacionamento entre homens e mulheres, e talvez daí os homens e as mulheres possam renegociar o contrato deles, porque assim, a gente acha que vai demorar, porque para nossa geração Y e geração Z, assim, tem uma coisa que foi discutida no podcast que é o seguinte, para tu perder a confiança de alguém, é rápido. E as mulheres estão perdendo a confiança dos homens nos últimos 100 anos. Elas pegaram o poder político e usaram só para controlar e destruir os homens e as famílias e tudo mais. Só na base da hipergamia e da ganância. Então, assim, para reconquistar a confiança da gente, das gerações atuais, X, Y, Z, tipo, muito difícil, cara. Muito difícil. Isso vai ser uma outra coisa que vai ser um serviço também para a próxima geração, as próximas mais novas ainda. Que até o cara do Misandry Bubble, assim, do artigo, ele falou que, assim, a bolha misândrica ia estourar em 2020 e ia cair sobre o custo do feminismo, ia cair nas próximas gerações de mulheres. Isso é uma coisa que até o Pondé falou no artigo dele sobre a conta do feminismo que ela tinha chego. Mas então, a gente tem o primeiro papel aqui na comunidade MGTOW de apoio mútuo, assim, de rede de amigos, assim, de conhecidos online. O segundo papel é o seguinte, tem muita gente aqui que são os filhos do feminismo, são homens que assim não tiveram contato com pai, com tio, com vô, não tiveram contato masculino na vida deles porque a mãe foi mãe solteira, ou ela destruiu o casamento e pediu o divórcio, ou até mesmo teu pai acabou se afastando depois de meio de se separar da tua mãe, ou até mesmo depois ela ter engravidado, porque ele viu como é que eram as leis, vara de família, Maria da Penha e tudo mais. Então, eu não lembro como é que é a frase do Clube da Luta, né? Que é um monte de homem criado por mulher. Mas assim, tem muita gente aqui assim na comunidade. Então, assim, MGTOW desde o começo teve essa interação de homens mais velhos com homens mais jovens. Tu tem caras de 40, 50 anos fazendo com homens de 15, 18, 20, 25, aquele papel que eles não tiveram na vida deles, não tiveram de um pai, de um tio, de um avô. Muitas vezes o pessoal pergunta assim, onde que eu aprendi tudo isso que eu aprendi? Cara, com um monte de gente online, entendeu? Tipo, com o Ibi Moore, que também tem uns 50 anos, que é o Black Gnostic Speaks, com o DDJ, que também tá lá nos seus 50, 60, o Thinking Ape, que tem uns 40 e tudo mais. Tem um monte de cara que tu vai aprendendo essas coisas, e quanto antes tu aprender, melhor. Então, assim, a gente tem que meio que manter conteúdo e cumprir esse papel para os caras atuais, MGTOW, e até os jovens que forem surgindo mais para frente. Porque assim, ó, não importa se mais para frente
o feminismo reduzir, deixar de ser um programa de governo, o governo sair do relacionamento entre homens e mulheres e chegar um momento de renegociar o contrato social entre os homens e as mulheres, se as próximas gerações de homens não souberem as coisas que nós sabemos, entendeu? Porque o ponto que eu quero chegar no vídeo agora é que, assim, tanto lá como eu tô vendo agora em 2018, 2019, tá tendo mulher que tá tentando voltar no tempo. Tá tentando voltar no tempo e tá querendo dizer, não, não, eu sou uma tradicionalista, eu sou uma conservadora ou conservadia, né, que nem o pessoal fala. E elas vão querer pagar de camaleão, assim, e dizer assim, não, mas eu quero ser uma esposa, eu quero casar, eu quero ter filhos e tudo mais. E a questão é que, assim, eu já disse, enquanto a gente tiver Maria da Penha, enquanto a gente tiver vara de família, e, e inclusive, enquanto a gente tiver gente que não paga imposto votando, não dá para aceitar esse acordo, seja para nossas gerações e para gerações mais novas, as do futuro. Então a gente tem que passar essas informações para as gerações do futuro, para elas não ficarem simplesmente dando o voto de confiança cego, tendo uma fé cega em mulher, e ficar oferecendo as coisas para elas a troco de nada, porque foi assim que a gente chegou na situação caótica que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, de forma resumida, é aquele negócio: a gente vai ter uma ou duas gerações perdidas, e daí as gerações que surgem depois, as mulheres vão ter que reconquistar a confiança masculina, e a gente tem que ensinar esses homens, esses jovens, para exigirem alguma coisa em troca e fazer um negócio correto. Tipo, pra gente, talvez, homem atual seja tarde demais, então o negócio é viver a tua vida do teu jeito. Só que o que eu percebi nos vídeos que eu andei assistindo é que não é só a questão de elas vão ter que conquistar a confiança masculina e admitir os erros do feminismo e tudo mais. Não, cara, é pior. É pior do que isso. E assim, tu pensava, não, o negócio vai surgir mais pra frente. Não, já tá surgindo. Numa minoria de mulheres, assim, as que são um pouco mais inteligentes e estão percebendo que o bonde tá terminando, que o oba-oba do feminismo tá terminando, que o governo tá meio que abandonando elas, e principalmente elas estão percebendo que a partir do momento que elas não são mais esposas e elas não são mais mães, elas não têm mais poder social. Elas têm aquele poder social até os 30, 35, porque tem um monte de cara correndo atrás, querendo comer e tudo mais, mas depois não tem. Então, assim, elas não vão ser honestas e tentar reconquistar a confiança dos homens. Elas vão fazer duas coisas muito piores, tá? A primeira manobra delas, que vai ser, assim, a manobra mais cretina, vai ser a seguinte, ó. A primeira manobra, que é uma manobra mais voltada aos feministas, aos blue pill, aos homens mais betão, é o seguinte: elas vão até reconhecer que o feminismo existiu e que ele foi um problema, mas elas vão se fazer de coitadinhas. Lembra aquela frase que eu falo que, assim, responsabilidade é a criptonita feminina? Elas vão se fazer de coitadinhas, elas vão culpar o marxismo cultural, elas vão culpar o governo e as corporações, elas vão dizer que elas, coitadinhas, têm mente fraca e foram manipuladas pela mídia, pelo sistema de educação, pelo governo e tudo mais, a se comportarem como feministas, mas que elas não são realmente assim, que elas se reencontraram e que a natureza feminina é diferente e tudo mais, e um monte de cara betão, blue pill, cuckzão, feminista, vai cair nessa. E vai achar que, tipo, encontrou o unicórnio dele. E a mulher ela tá bem ciente do que ela tá fazendo. E daí, tá, essa é a primeira manobra. Isso encaixa naquilo que a gente falou. A gente tem que disseminar o máximo de informação red pill, especialmente para os homens mais jovens, para eles não caírem nisso. Aí tem a segunda manobra, que também é cretina. É mais cretina ainda que a primeira, porque na primeira elas reconhecem que existe o problema do feminismo, elas estão assumindo um pouquinho de culpa, mas não toda a culpa, porque elas estão se fazendo de vítima e estão achando que não são responsáveis pela própria mente, pelas próprias decisões, pelos próprios atos. Ora, se não são responsáveis, por que elas votam, porra? Mas enfim, continuando. A segunda manobra vai ser mais escrota e mais desonesta. Vai ser a manobra de simplesmente ignorar completamente que existiu o feminismo. Ignorar que existiu
o problema do feminismo.